Seção 4 do Condomínio de Lotes. Artigo 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Parágrafo 2º. Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício neste capítulo, respeitada a legislação urbanística. Parágrafo 3º. Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Capítulo 7A do Condomínio e Multipropriedade. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1.358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste capítulo e, de forma supletiva e subsidiária, pelas demais disposições deste Código e pelas disposições das leis números 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 1.358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Artigo 1.358-D. O imóvel objeto da multipropriedade, 1. É indivisível, não se sujeitando à ação de divisão ou de extinção de condomínio. 2. Inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo. Artigo 1.358-E. Cada fração de tempo é indivisível. Parágrafo 1º. O período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 dias, seguidos ou intercalados, e poderá ser 1. Fixo e determinado, no mesmo período de cada ano. 2. Flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de forma periódica, mediante procedimento objetivo que respeite, em relação a todos os multiproprietários, o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado, ou 3. Misto, combinando sistemas fixo e flutuante. Parágrafo 2º. Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, podendo haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com o correspondente direito ao uso por períodos também maiores. Seção 2. De instituição da multipropriedade. Artigo 1.358-F. Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Artigo 1.358-G. Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, a Convenção de Condomínio e Multipropriedade determinará: 1. Os poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos e mobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e de pagamento da contribuição condominial. 2. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. 3. As regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. 4. A criação de fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário. 5. O regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte restante. 6. As multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres. Artigo 1.358-H. O instrumento de instituição da multipropriedade ou a Convenção de Condomínio e Multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica. Parágrafo único. Em caso de instituição da multipropriedade para posterior venda das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será obrigatório somente após a venda das frações. Seção 3. Dos direitos e das obrigações do multiproprietário. Artigo 1.358-I. São direitos do multiproprietário, além daqueles previstos no instrumento de instituição e na Convenção de Condomínio e Multipropriedade: 1. Usar e gozar, durante o período correspondente à sua fração de tempo, do imóvel e de suas instalações,
Equipamentos e mobiliário. 2. Ceder a fração de tempo em locação ou comodato. 3. Alienar a fração de tempo, por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la, devendo a alienação e a qualificação do sucessor, ou a oneração, ser informadas ao administrador. 4. Participar e votar, pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que esteja quite com as obrigações condominiais, em a. Assembleia Geral do Condomínio em multipropriedade, e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo no imóvel. B. Assembleia Geral do Condomínio edilício, quando for o caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo em relação à cota de poder político atribuída à unidade autônoma na respectiva Convenção de Condomínio Edilício. Artigo 1.358-J. São obrigações do multiproprietário, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na Convenção de Condomínio em Multipropriedade. 1. Pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie a uso gozo, total ou parcial, do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário. 2. Responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário por si, por qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos ou por pessoas por ele autorizadas. 3. Comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios no imóvel dos quais tiver ciência durante a utilização. 4. Não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel. 5. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção. 6. Usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, conforme seu destino e natureza. 7. Usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo. 8. Desocupar o imóvel, impreterivelmente, até o dia e hora fixados no instrumento de instituição ou na Convenção de Condomínio em Multipropriedade, sob pena de multa diária, conforme convencionado no instrumento pertinente. 9. Permitir a realização de obras ou reparos urgentes. Parágrafo 1º. Conforme previsão que deverá constar da respectiva Convenção de Condomínio em Multipropriedade, o multiproprietário estará sujeito a 1. Multa, no caso de descumprimento de qualquer de seus deveres. 2. Multa progressiva e perda temporária do direito de utilização do imóvel no período correspondente à sua fração de tempo, no caso de descumprimento reiterado de deveres. Parágrafo 2º. A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, será 1. De todos os multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural do imóvel. 2. Exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quando decorrentes de uso anormal do imóvel. Artigo 1.358-K. Para os efeitos do disposto nesta seção, são equiparados aos multiproprietários os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos a cada fração de tempo. Seção 4. Da transferência da multipropriedade. Artigo 1.358-L. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Parágrafo 1º. Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na Convenção do Condomínio em Multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio em multipropriedade. Parágrafo 2º. O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações de que trata o parágrafo 5º do artigo 1.358-J deste Código, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento de sua aquisição. Seção 5. Da administração da multipropriedade. Artigo 1.358-M. A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na Convenção de Condomínio em Multipropriedade, ou, na falta de indicação, de pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. Parágrafo 1º. O administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na Convenção de Condomínio em Multipropriedade, as seguintes atribuições. 1. Coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários durante o período correspondente às suas respectivas frações de tempo. 2. Determinação, no caso dos sistemas flutuante ou misto,
dos períodos concretos de uso e gozo exclusivos de cada multiproprietário em cada ano. 3. Manutenção, conservação e limpeza do imóvel. 4. Troca ou substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário, inclusive a. Determinar a necessidade da troca ou substituição. B. Providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição. C. Submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condôminos em assembleia. 5. Elaboração do orçamento anual, com previsão das receitas e despesas. 6. Cobrança das cotas de custeio de responsabilidade dos multiproprietários. 7. Pagamento, por conta do condomínio edilício ou voluntário, com os fundos comuns arrecadados, de todas as despesas comuns. Parágrafo 2º. A Convenção de Condomínio em Multipropriedade poderá regrar de forma diversa a atribuição prevista no inciso 4º do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 1.358-N. O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização, no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade. Parágrafo 1º. A fração de tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser atribuída: 1. Ao instituidor da multipropriedade, ou 2. Aos multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações. Parágrafo 2º. Em caso de emergência, os reparos de que trata o caput deste artigo poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários. Seção 6. Disposições específicas relativas às unidades autônomas de condôminos edilícios. Artigo 1.358-U. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, mediante previsão no instrumento de instituição, ou 2. Deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 1 do caput deste artigo, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime da multipropriedade serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos indicados nas alíneas A, B e C e no parágrafo 1º do artigo 31 da Lei nº 4.591. De 16 de dezembro de 1964. Artigo 1.358-P. Na hipótese do artigo 1.358, a Convenção de Condomínio Edilício deve prever, além das matérias elencadas nos artigos 1332, 1334 e, se for o caso, 1.358-G deste Código, a identificação das unidades sujeitas ao regime da multipropriedade, no caso de empreendimentos mistos. 2. A indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime da multipropriedade. 3. A forma de rateio, entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma, das contribuições condominiais relativas à unidade, que, salvo se disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário. 4. A especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns. 5. Os órgãos de administração da multipropriedade. 6. A indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio, na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 23 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação. 7. A competência para a imposição de sanções e o respectivo procedimento, especialmente nos casos de mora no cumprimento das obrigações de custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel até o dia e hora previstos. 8. O quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário. 9. O quórum exigido para a deliberação de alienação, pelo condomínio edilício, da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário. Artigo 1.358-Q. Na hipótese do artigo 1.358 deste Código, o regimento interno do condomínio edilício deve prever: 1. Os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício. 2. Os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. 3. As condições e regras para o uso das áreas comuns. 4.
Os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis e das instalações, equipamentos e mobiliário destinados ao regime da multipropriedade. 5. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. 6. As regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas não sujeitas ao regime da multipropriedade, quando se tratar de empreendimentos mistos. 7. A forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. 8. A possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico. 9. Os mecanismos de participação e representação dos titulares. 10. O funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário quando não exercer diretamente sua faculdade de uso. 11. A descrição dos serviços adicionais, se existentes, e as regras para seu uso e custeio. Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura pública ou por instrumento particular. Artigo 1.358-R. O condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas terá necessariamente um administrador profissional. Parágrafo 1º. O prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado. Parágrafo 2º. O administrador do condomínio referido no caput deste artigo será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas. Parágrafo 3º. O administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, exclusivamente para a realização dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. Parágrafo 4º. O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais da gestão da multipropriedade no condomínio edilício. Parágrafo 5º. O administrador pode ser ou não um prestador de serviços de hospedagem. Artigo 1.358-S. Na hipótese de inadimplemento, por parte do multiproprietário, da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de o imóvel objeto da multipropriedade ser parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo no qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas das locações independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, poderá a convenção do condomínio edilício regrar que em caso de inadimplência, 1. O inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida. 2. A fração de tempo do inadimplente passa a integrar o pool da administradora. 3. A administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até sua integral quitação, devendo o eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. Artigo 1.358-T. O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. Parágrafo único. A renúncia de que trata o caput deste artigo só é admitida se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de ocupação. Artigo 1.358-U. As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos e os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada no mínimo pela maioria absoluta dos condôminos. Capítulo 8 da propriedade resolúvel. Artigo 1359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Artigo 1360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor, que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução, será considerado proprietário perfeito, restando a pessoa, em cujo benefício houve a resolução,
Ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para ver a própria coisa no seu valor. Capítulo 9 da propriedade fiduciária. Artigo 1361. Considera-se fiduciária a propriedade irresolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Parágrafo 1º. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se anotação no certificado de registro. Parágrafo 2º. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. Parágrafo 3º. A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Artigo 1362. O contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, conterá: 1. O total da dívida, ou sua estimativa. 2. O prazo, ou a época do pagamento. 3. A taxa de juros, se houver. 4. A descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação. Artigo 1363. Antes de vencida a dívida, o devedor, às suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário: 1. A empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza. 2. A entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento. Artigo 1364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor. Artigo 1365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta. Artigo 1366. Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante. Artigo 1367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita a essas disposições do capítulo 1 do título 10 do livro 3 da parte especial deste Código e, no que for específico, a legislação especial pertinente, não se equiparando, para quaisquer efeitos, a propriedade plena de que trata o artigo 1231. Artigo 1368. O terceiro, interessado ou não, que pagar a dívida, se subrogará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. Artigo 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. Artigo 1.368-B. Alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser emitido na posse direta do bem. Capítulo 10 do Fundo de Investimento. Artigo 1.368-C. O Fundo de Investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes dos artigos 1314 a 1.358-A deste Código. Parágrafo 2º. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Artigo 1.360
368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulamentação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1.368-C desta lei, estabelecer uma limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas. 2. A limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição, dos prestadores de serviços do fundo de investimento, perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade. 3. Classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1º. A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços. Parágrafo 3º. O patrimônio segregado referido no inciso 3 do caput deste artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva, nos termos do regulamento. Artigo 1.368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 1º. Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possui patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos artigos 955 a 965 deste Código. Parágrafo 2º. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores, por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento, nos termos de seu regulamento, ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 1.368-F. O fundo de investimento constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo. Título 4 da superfície. Artigo 1369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Artigo 1370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma só vez, ou parceladamente. Artigo 1371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Artigo 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente, a nenhum título, qualquer pagamento pela transferência. Artigo 1373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência, em igualdade de condições. Artigo 1374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Artigo 1375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Artigo 1376. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. Artigo 1377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este Código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Título 5 das Servidões. Capítulo 1 da Constituição das Servidões. Artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a uso capião.
Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de 20 anos. Capítulo 2 do exercício das servidões. Artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. E, se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Artigo 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Artigo 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando, total ou parcialmente, a propriedade ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente, ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. Artigo 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Artigo 1384. A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente à sua custa, sem nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste à sua custa, se houver considerável incremento de utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Artigo 1385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Parágrafo 1º. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa. Parágrafo 3º. Se as necessidades da cultura, ou da indústria, do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Artigo 1386. As servidões prediais são indivisíveis, e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se, por natureza, ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Capítulo 3 da extinção das servidões. Artigo 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue, com respeito a terceiros, quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado, e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Artigo 1388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. 2. Quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a comodidade, que determinou a constituição da servidão. 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Artigo 1389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova da extinção. 1. Pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa. 2. Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título expresso. 3. Pelo não uso, durante 10 anos contínuos. Título 6 do usufruto. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. Artigo 1391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende seus acessórios da coisa e seus acrescidos. Parágrafo 1º. Se, entre os acessórios e os acrescidos, houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houver e, das outras, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor, estimado ao tempo da restituição. Parágrafo 2º. Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou os recursos minerais a que se refere o artigo 1230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Parágrafo 3º. Se o usufruto recai sobre universalidade ou cota parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem, e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, valo ou valado.
Artigo 1393. Não se pode transferir usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Capítulo 2 dos direitos do usufrutuário. Artigo 1394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Artigo 1395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará, de imediato, a importância em títulos da mesma natureza, ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Artigo 1396. Salvo o direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus usufrutos naturais, pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Parágrafo único. Os frutos naturais, pendentes ao tempo em que cessa o usufruto, pertencem ao dono, também sem compensação das despesas. Artigo 1397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas contas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Artigo 1398. Os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, pertencem ao proprietário, e aos usufrutuários vencidos na data em que cessa o usufruto. Artigo 1399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa, ou mediante arrendamento, o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica, sem expressa autorização do proprietário. Capítulo 3 dos deveres do usufrutuário. Artigo 1400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará, à sua custa, os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução, fidejussória ou real, se lhe exigir o dono, de velar-lhes pela conservação, e entregá-los fim do usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado a caução o doador que se reservar o usufruto da coisa doada. Artigo 1401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar o usufruto, e, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Artigo 1402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Artigo 1403. Incumbem ao usufrutuário: 1. As despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu. 2. As prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Artigo 1404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias à conservação, ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Parágrafo 1º. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em um ano. Parágrafo 2º. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado, e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobrando daquele a importância despendida. Artigo 1405. Se o usufruto recair num patrimônio, ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou a parte dele. Artigo 1406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa, ou os direitos deste. Artigo 1407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar, durante o usufruto, as contribuições do seguro. Parágrafo 1º. Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Artigo 1408. Se um edifício sujeito ao usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir a sua custa o prédio, mas se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. Artigo 1409. Também fica subrogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do dano, ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. Capítulo 4 da extinção do usufruto. Artigo 1410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis, 1. Pela renúncia ou morte do usufrutuário. 2. Pelo termo de sua duração. 3.
pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. 4. Pela cessação do motivo de que se origina. 5. Pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos artigos 1407, 1408, segunda parte, e 1409. 6. Pela consolidação. 7. Por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. 8. Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai. Artigos 1390 e 1399. Artigo 1411. Constituído usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. Título 7 do uso. Artigo 1412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto exigirem as necessidades suas e de sua família. Parágrafo 1º. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Parágrafo 2º. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Artigo 1413. São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 8 da habitação. Artigo 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Artigo 1415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel a outra, ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem, querendo, o direito, que também lhes compete, de habitá-la. Artigo 1416. São aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 9 do direito do promitente comprador. Artigo 1417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Artigo 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorgada a escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e, se houver recusa, requererá ao juiz a adjudicação do imóvel. Título 10 do penhor, da hipoteca e da anticrese. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Artigo 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Parágrafo 1º. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. Parágrafo 2º. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Artigo 1421. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa a exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Artigo 1422. O credor hipotecário pignoratício tem o direito de executir a coisa hipotecando ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos. Artigo 1423. O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga, extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data de sua constituição. Artigo 1424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia: 1. O valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo. 2. O prazo fixado para pagamento.
3. A taxa dos juros, se houver. 4. O bem dado em garantia com as suas especificações. Artigo 1425. A dívida considera-se vencida. 1. Se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir. 2. Se o devedor cair em insolvência ou falir. 3. Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa a renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. 4. Se perecer o bem dado em garantia, e não for substituído. 5. Se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Parágrafo 1º. Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se subrogará na indenização do seguro, ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela a preferência até seu completo reembolso. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 4 e 5, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o perecimento, ou a desapropriação recair sobre o bem dado em garantia, e esta não abranger outras, subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida, com a respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados ou destruídos. Artigo 1426. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. Artigo 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta a garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, se perca, deteriore, ou desvalorize. Artigo 1428. É nula a cláusula que autorize o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Artigo 1429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões. Qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remissão fica subrogado nos direitos do credor pelas cotas que houver satisfeito. Artigo 1430. Quando, executido o penhor, ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Capítulo 2 do penhor. Seção 1 da Constituição do penhor. Artigo 1431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de alienação. Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Artigo 1432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro, por qualquer dos contratantes. O do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Seção 2 dos direitos do credor pignoratício. Artigo 1433. O credor pignoratício tem direito: 1. A posse da coisa empenhada. 2. A retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas, que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. 3. Ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. 4. A promover a execução judicial, ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. 5. Apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontre em seu poder. 6. A promover a venda antecipada, mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea. Artigo 1434. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada, ou uma parte dela, antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor. Seção 3 das obrigações do credor pignoratício. Artigo 1435. O credor pignoratício é obrigado: 1. A custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado.
podendo ser compensada na dívida, até a concorrente quantia. A importância da responsabilidade. 2. A defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência, ao dono dela, das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória. 3. A imputar o valor dos frutos, de que se apropriar. Artigo 1433. Inciso 5. Nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente. 4. A restituí-la, com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. 5. A entregar o que subseja do preço, quando a dívida for paga, no caso do inciso 4 do artigo 1433. Seção 4. Distinção do penhor. Artigo 1436. Extingue-se o penhor. 1. Extinguindo-se a obrigação. 2. Perecendo a coisa. 3. Renunciando o credor. 4. Confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa. 5. Dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Parágrafo 1º. Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. Parágrafo 2º. Operando-se a confusão tão somente quanto a parte da dívida pignoratícia, subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto. Artigo 1437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro, à vista da respectiva prova. Seção 5 do penhor rural. Subseção Disposições Gerais. Artigo 1438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida, que garante com o penhor rural, o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula rural pignoratícia, na forma determinada em lei especial. Artigo 1439. O penhor agrícola e o penhor pecuário não podem ser convencionados por prazos superiores aos das obrigações garantidas. Parágrafo 1º. Embora vencidos os prazos, permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens que a constituem. Parágrafo 2º. A prorrogação deve ser averbada à margem do registro respectivo, mediante requerimento do credor e do devedor. Artigo 1440. Se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá constituir-se independentemente da anuência do credor hipotecário, mas não lhe prejudica o direito de preferência, nem restringe a extensão da hipoteca, ao ser executada. Artigo 1441. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Subseção 2 do penhor agrícola. Artigo 1442. Podem ser objeto de penhor: 1. Máquinas e instrumentos de agricultura. 2. Colheitas pendentes, ou em via de formação. 3. Frutos acondicionados ou armazenados. 4. Lenha cortada e carvão vegetal. 5. Animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Artigo 1443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia. Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outra em novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro. O segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. Subseção 3 do penhor pecuário. Artigo 1444. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Artigo 1445. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento, por escrito, do credor. Parágrafo único. Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado ou, por negligência, ameace prejudicar o credor, poderá este requerer se depositem os animais sob a guarda de terceiro, ou exigir que se lhe pague a dívida de imediato. Artigo 1446. Os animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos, ficam subrogados no penhor. Parágrafo único. Presume-se a substituição prevista neste artigo, mas não terá eficácia contra terceiros, se não constar de menção adicional ao respectivo contrato, a qual deverá ser averbada. Seção 6 do penhor industrial e mercantil. Artigo 1447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos, instalados em funcionamento, com os acessórios ou sem eles, animais,
utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Parágrafo único. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias neles depositadas. Artigo 1448. Constitui-se o penhor industrial, ou mercantil, mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida, que garante com penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1449. O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza, que ficarão subrogados no penhor. Artigo 1450. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por seu ou por pessoa que credenciar. Seção 7 do penhor de direitos e títulos de crédito. Artigo 1451. Podem ser objeto de penhor direitos, suscetíveis de cessão, sobre coisas móveis. Artigo 1452. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular, registrado no registro de títulos e documentos. Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. Artigo 1453. O penhor de crédito não tem eficácia senão quando notificado ao devedor. Por notificado tem-se o devedor que, em instrumento público ou particular, declarar-se ciente da existência do penhor. Artigo 1454. O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia. Artigo 1455. Deverá o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado, assim que se torne exigível. Se este consistir numa prestação pecuniária, depositará a importância recebida, de acordo com o devedor pignoratício, ou onde o juiz determinar. Se consistir na entrega da coisa, nesta se subrogará o penhor. Parágrafo único. Estando vencido o crédito pignoratício, tem o credor direito a reter, da quantia recebida, o que lhe é devido, restituindo o restante ao devedor, ou a excutir a coisa lhe entregue. Artigo 1456. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só o credor pignoratício, cujo direito prefira aos demais, o devedor deve pagar. Responde por perdas e danos aos demais credores o credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança. Artigo 1457. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com anuência, por escrito, do credor pignoratício, caso em que o penhor se extinguirá. Artigo 1458. O penhor, que recai sobre título de crédito, constitui-se mediante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício, com a tradição do título ao credor, regendo-se pelas disposições gerais deste título e, no que couber, pela presente seção. Artigo 1459. Ao credor, em penhor de título de crédito, compete o direito de 1. Conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que o detenha. 2. Usar dos meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos, e os do credor do título empenhado. 3. Fazer intimar ao devedor do título que não pague ao seu credor, enquanto durar o penhor. 4. Receber a importância consubstanciada no título e os respectivos juros, se exigíveis, restituindo o título ao devedor, quando este solver a obrigação. Artigo 1460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso 3 do artigo antecedente, ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor. Seção 8 do penhor de veículos. Artigo 1461. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Artigo 1462. Constitui-se o penhor, a que se refere o artigo antecedente,
mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor, e anotado no certificado de propriedade. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1463. Não se fará o penhor de veículos sem que estejam previamente segurados contra furto, avaria, perecimento e danos causados a terceiros. Artigo 1464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenhado, inspecionando onde se achar, por pessoa que credenciar. Artigo 1465. Alienação, ou a mudança, do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício. Artigo 1466. O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo máximo de 2 anos, prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro respectivo. Seção 9 do penhor legal. Artigo 1467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção: 1. Os hospedeiros, ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. 2. O dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas. Artigo 1468. A conta das dívidas enumeradas no inciso I do artigo antecedente será extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa, dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor. Artigo 1469. Em cada um dos casos do artigo 1467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Artigo 1470. Os credores, compreendidos no artigo 1467, podem fazer efetivo o penhor, antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem. Artigo 1471. Tomado o penhor, requererá o credor, ato contínuo, a sua homologação judicial. Artigo 1472. Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante caução idônea,